Fala galera do Desafio 45, tudo bem? Então, chegamos ao nosso 10º dia de desafio, né? Desafio 10 de 45, questão de grandezas. Espero que todos tenham conseguido. Então, vem comigo, vamos resolver essa questão. Matemática, Enem 2019, questão de número 145. Diz o seguinte: em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência, enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Nenhum jogador sabe o nível ou experiência dos demais. Os jogadores iniciam no nível 1, com experiência 1, e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Considera-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Durante o jogo, o jogador J1, de nível 4 e experiência 5, irá atacar o jogador J2, de nível 2 e experiência 6. O jogador 1 vence o confronto, porque a diferença entre suas forças de ataque e a força de defesa do seu oponente era. Senhores, então vamos retirar aqui do enunciado alguns dados super importantes. Primeiro, a força de defesa de cada jogador é dada por, aqui, a força de defesa é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Então nós temos aqui, ó, força de defesa é diretamente proporcional. Então existe aqui uma constante de proporcionalidade, que eu vou chamar de constante x, que multiplica o seu nível e ao quadrado da sua experiência. Isso é a defesa. Enquanto a força de ataque, olha só, é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Então, a força de ataque, existe uma constante aqui de proporcionalidade também, que eu vou chamar de y, no ataque, e a sua experiência e ao quadrado do seu nível. Essa é a força de defesa e a força de ataque. Ele nos fala lá no enunciado que o jogador começa com nível 1, experiência 1, ataque 2 e defesa 1. Então nós temos aqui nível 1, experiência 1, ataque 2 e defesa 1. Senhores, de antemão, a primeira coisa que nós precisamos nessa questão é encontrar o coeficiente de proporcionalidade da defesa e o coeficiente de proporcionalidade do ataque, que eu chamei de x e y. Vamos começar pela defesa. Então nós teremos aqui defesa é 1 constante de proporcionalidade x, que é o que nós queremos descobrir, nível 1 e experiência 1 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, nós descobrimos que o coeficiente de proporcionalidade da defesa é 1 ao quadrado 1, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes x, x, igual a 1. Então descobrimos o coeficiente de proporcionalidade da defesa. Agora de ataque. Nós teremos aqui o ataque é 2,
coeficiente de proporcionalidade y, que nós queremos descobrir, experiência 1, e o nível ao quadrado também é 1. Então nós temos que o coeficiente de proporcionalidade y é igual, 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 1, 1, 1 vezes y, y igual a 2. Então, nós temos o coeficiente de proporcionalidade do ataque. Com isso, nós podemos concluir que a força de defesa vai ser dada por força de defesa igual x, que é 1, vezes o nível, vezes a experiência ao quadrado. De ataque será ataque igual y, que é 2, vezes a experiência, vezes o nível ao quadrado. Agora sim, nós vamos partir para o desafio. Ele fala que o jogador J1 desafiou o jogador J2. Ele fala que o jogador 1, que é o que vai atacar, ele tem, vamos retirar lá no enunciado, jogador 1, nível 4, experiência 5. Isso é o jogador 1. Então, como ele vai atacar, a força de ataque dele vai ser 2 vezes a experiência é 5, vezes o nível, que é 4 ao quadrado. Então nós temos aqui o ataque é igual 2 vezes 5, 10, 4 ao quadrado, 16. Força de ataque do jogador 1, 10 vezes 16, 160. Então, descobrimos aqui a força de ataque. Agora, a força de defesa do jogador 2. Ele fala que ele tem nível 2 e experiência 6. Substituindo aqui, nós temos que a força de defesa dele é igual a 1 vezes o nível, que é 2, vezes a experiência, que é 6, isso ao quadrado. Força de defesa é igual a 2 vezes 6 ao quadrado, 36. Força de defesa do jogador 2, 2 vezes 36 é igual a 72. E ele nos pergunta lá qual que era a diferença entre a força de ataque e a força de defesa. Então, força de ataque menos a força de defesa. Essa era a pergunta. Força de ataque 160. A de defesa do jogador 2, 72. 160 menos 72 igual a 88. Essa era a diferença entre a força de ataque do jogador 1 e a força de defesa do jogador 2. Com isso, chegamos à alternativa de letra B. Senhores, então, muito obrigado e até a próxima. Valeu!